Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Eudes aqui falando. E o assunto de hoje de cinemática é movimento circular, uniformemente variado. Na prática, a principal diferença entre esse movimento e o MCU, que é o movimento circular uniforme, tem a ver com a presença da aceleração angular. E por que que ela aparece? Pelo simples fato de que no MCU a velocidade angular, ômega, ela é constante. E que no MCUV a velocidade angular é variável. Então, a velocidade em radianos por segundo ela vai mudando ao longo do tempo, só que essa mudança ela é dada com uma taxa constante, chamada de aceleração angular. O raciocínio do MCUV é bastante similar, é bastante próximo do MRUV, ou seja, a presença de uma aceleração escalar altera a velocidade escalar em uma taxa constante, acelerando ou desacelerando o movimento. Isso significa que durante a trajetória nós teremos ângulos diferentes a cada intervalo de tempo, tecnicamente. Então vamos dar sequência. Aqui no caso, nós temos uma circunferência que, partindo do instante inicial t0, ela se encontra-se com o ângulo inicial φ0, pode ser θ também. E depois de um dado tempo t, nós teremos o quê? Percorrido um pedaço do comprimento da circunferência, percorrendo um certo espaço ou um deslocamento, e no ângulo central é a mesma coisa, porque quando a gente percorre um comprimento na circunferência, percorremos um arco, e esse arco ele é percorrido da mesma forma aqui, no centro da circunferência, gerando deslocamento angular, que a gente viu isso no MCU, certo? Só que essa história do deslocamento angular, se eu dividir pelo tempo, eu vou ter a velocidade angular. A velocidade angular, basta dividir o deslocamento angular, Δθ, ou nesse caso Δφ, pelo tempo que demorou para acontecer. Só que isso a gente utiliza no MCU. No MCUV, a gente vai utilizar a adaptação do MRUV. A velocidade angular final vai ser a velocidade angular inicial mais a aceleração angular vezes tempo. Ou seja, ômega será a velocidade angular em radianos por segundo. O t de tempo não mudou, vai ser dado em segundos. E alfa vai ser a aceleração angular em radianos por segundo ao quadrado. Então, vamos dar uma olhadinha. Ou seja, a taxa que vai indicar o quanto a velocidade angular vai aumentar vai ser dada em radianos por segundo ao quadrado. E só uma coisinha para comentar, para não confundir o pessoal, é a questão da aceleração. Quantas são? O que está acontecendo? Por que tantas? Temos a aceleração tangencial, que é essa aceleração aqui, lá do MUV, do MRUV, que é ΔV sobre ΔT, ou seja, variação da velocidade escalar dividido pela variação do tempo. Essa é a primeira fórmula de aceleração, que recebe o nome de aceleração escalar, para a gente diferenciar da aceleração angular, e também a chamada de tangencial. Por quê? Porque essa aceleração, comparada com a circunferência, ela sempre faz reta tangente, ela sempre é perpendicular ao centro da circunferência, onde quer que ela esteja. Então, ela vai sempre apontar na direção tangencial à trajetória circular. A aceleração centrípeta é a aceleração que permite aos corpos permanecer na curvatura, porque faz parte da força centrípeta ou resultante centrípeta, que é a massa vezes essa aceleração, e está presente em qualquer movimento curvilíneo. Então, para fazer qualquer curva, é necessário
que é necessário que a sua aceleração reduza até que você consiga chegar no valor da aceleração centrípeta. Caso contrário, você não faz a curva, você derrapa. É por isso que a aceleração tangencial ela recebe esse nome, porque normalmente a aceleração ela é maior que a aceleração centrípeta, a aceleração tangencial. E se ela for realmente muito maior, a velocidade do seu móvel vai seguir a aceleração e aí você não vai entrar na curva, você vai passar reto. Pois bem, então essa aceleração está presente em qualquer movimento curvilíneo. A aceleração angular é a que comentamos agora há pouco, e ela é similar à aceleração escalar. Vai ser a variação da velocidade angular pela variação de tempo. Então, vai ser ômega final menos ômega inicial, dividido pelo intervalo de tempo para fazer em que essa velocidade mudou de fato. E por último, aqui em relação às acelerações, se alguma questão pedir a aceleração resultante, vai ser o cálculo entre a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Dessa forma, a aceleração resultante, para calculá-la, vamos precisar da regra do paralelogramo, que utiliza o cosseno do ângulo entre as duas acelerações. Só que, como eu disse antes, a aceleração centrípeta ela vai apontar para o centro da circunferência, para a origem da circunferência, ao passo que a aceleração tangencial ela é sempre perpendicular ao centro da circunferência e também a essa aceleração. Dessa forma, essas duas acelerações sempre farão 90 graus entre si. Nesse caso, então, a regra do paralelogramo vai ser convertida no teorema de Pitágoras, porque cosseno de 90 é zero, cancelando o restante da regra do paralelogramo. Dessa forma, para calcular a aceleração resultante, precisamos elevar as duas acelerações ao quadrado, depois somá-las e, por último, tirar a raiz quadrada desta soma. E as principais expressões dentro desse contexto aqui, do uniformemente variado, serão: basta transpor as três expressões do MOVE, do movimento uniformemente variado, na sua forma retilínea, e passar para o circular uniformemente variado, fazendo algumas alterações. Primeira alteração: V de velocidade escalar se transformará em ômega. Então, ômega final será ômega inicial mais alfa-t. O A se transformará em alfa, porque A é a aceleração escalar e alfa a aceleração angular. O tempo não sofre nenhuma transformação. Na segunda, basta trocar novamente velocidade escalar por velocidade angular e A de aceleração escalar por alfa, a aceleração angular. A diferença é que ΔS será ΔΦ ou Δθ para alguns livros. Então, ΔΦ vai ser ômega inicial vezes tempo, mais alfa-t ao quadrado sobre 2. E se o tempo não for mencionado no problema, teremos a equação de Torricelli adaptada. Vf ao quadrado vira ômega f ao quadrado. V0 ao quadrado, ômega 0 ao quadrado. E 2A, que deveria ser A, e 2A delta S vira 2 alfa delta φ. Só que ainda lembrando que ainda temos algumas transposições aqui para fazer, porque quando a gente faz a transposição de uma grandeza escalar para uma grandeza angular, a gente faz o quê? Utiliza o raio. Então, se eu quiser saber o ΔS, é ΔΦ vezes raio. Se eu quiser saber V, é ômega vezes raio. A aceleração, ômega ao quadrado vezes raio. Mas lembrando que se eu quiser fazer a transposição entre as acelerações, a aceleração escalar também vai ser a angular vezes o raio. Lembrando que a velocidade angular
ela também é dada por Δθ sobre ΔT, ou ainda com a frequência, que é muito útil, 2πf. Isso ainda não, esse 2πf ainda continua, tá? Se alguma questão ela começar com a frequência, independentemente de ser o ômega inicial ou o ômega final, eu posso usar 2πf para concluí-lo. Então é isso, com isso a gente encerra as citações principais do MCUV, e agora vamos comentar isso na forma de atividades para melhorar a aprendizagem. Vamos nessa. Bom, então vamos para algumas questões aqui para fortalecer o raciocínio. Primeira questão. Carlos foi presenteado com o ventilador, que, 20 segundos após ser ligado, atinge frequência de 300 rotações por minuto, em movimento uniformemente acelerado. Quantas voltas foram dadas neste intervalo de tempo? Primeira coisa, vamos aqui considerar que o ventilador, imediatamente após ser ligado, então, no momento em que Carlos conecta o ventilador à tomada, não temos velocidade angular inicial. Ômega 0 é 0. Tá? Então, o valor que a gente encontrar da velocidade angular, automaticamente vai ser a velocidade angular final e também o delta ômega, nesse caso, a variação, já que a inicial vai ser 0. Tá? Só temos um detalhe, a frequência está em rotações por minuto e na física, no sistema internacional, se usa Hertz, que é rotações por segundo. Então, como é que se calcula a velocidade angular? 2πf, 2π vezes frequência. Como o π não foi dado, ele vai prosseguir. A frequência é de 300 RPM, então 2 vezes 300 são 600. 600π, e aqui eu vou ter divisão por 60. Por que divisão por 60? Porque eu estou convertendo também a frequência para Hertz. E de RPM para Hertz é divisão por 60. O resultado aqui será 10π radianos por segundo. Segunda etapa, eu preciso saber a aceleração angular. Por quê? Da mesma forma que para o MRUV, obrigatoriamente precisamos da aceleração escalar, se não é movimento uniforme, não é outro movimento cinemático, aqui é a mesma coisa. Precisamos de alfa toda vez que se falar de MCUV, movimento circular uniformemente variado, precisamos do valor de alfa. Então, é necessário fazer essa conta, e alfa, por definição, é delta ômega sobre delta t. Ômega, a variação de ômega é 10π radianos por segundo, e temos um ΔT de 20 segundos. Então, vai dar meio π radiano por segundo ao quadrado. Outra coisa, para eu saber quantas voltas o ventilador vai conseguir fazer, primeiro, a gente sabe, ou já ouviu falar em geometria, que uma volta na circunferência tem 360 graus. É o ângulo descrito por ela, ângulo máximo de uma volta. Só que na física isso é dado em radianos. E 360 graus é o equivalente a 2π radiano. Perfeito. Só que para eu saber quantas voltas foram dadas, eu preciso de quê? Do deslocamento angular. Para aí sim calcular o número de voltas. Então, essa questão tem bastante coisa para fazer. E aqui eu tenho a equação dos espaços angulares. ΔΦ vai ser ômega 0 vezes tempo, mais alfa, t ao quadrado sobre 2. Como não tem velocidade inicial, pode ignorar. Vai ficar meio π dividido por 2 vezes 20 ao quadrado. 20 ao quadrado são 400. Meio sobre 2 é 1/4, que é 0,25. E 1/4 de 400, teremos 100π radianos de deslocamento angular. Só que, como uma volta tem 2π radianos, e eu quero o número de voltas, basta dividir 100π radianos divididos por 2π radianos a cada volta. Logo, em 20 segundos, o ventilador terá percorrido 50 voltas em relação ao ponto referencial. Beleza? Então, bora para a próxima questão. Questão 2. Uma partícula se move em uma trajetória circular com raio de meio metro.
A velocidade angular da partícula é de 2 radianos por segundo no tempo inicial e 4 radianos por segundo após 4 segundos. Calcule a aceleração angular da partícula. Bom, se a aceleração tangencial é ΔV sobre ΔT, a aceleração angular é ΔΩ sobre ΔT. ΔΩ é o quê? Variação da velocidade angular, que era 2 radianos por segundo no início e passou a ser 4 radianos por segundo. Ou seja, houve um aumento de 2 radianos por segundo na sua velocidade. Então, ΔΩ é 2. E levou 4 segundos para isso acontecer. Então, 2/4 é a mesma coisa que meio radiano por segundo ao quadrado. Certo? Então, tranquilo, questão. Bora para outra. 3. Uma máquina de lavar possui 2 frequências de operação, iniciando seu trabalho com 900 RPM e terminando com 1.200 RPM. Sabendo que π é igual a 3 e que o raio do tambor tem 30 centímetros, calcule a aceleração escalar sabendo que ΔT, intervalo de tempo, é de 10 segundos. Primeira coisa, como eu tenho 2 frequências, automaticamente eu vou ter 2 velocidades angulares. Ou seja, teremos realmente, de fato, aqui o MCUV, movimento circular uniformemente variado. Só que a questão não está pedindo atenção à aceleração angular, a questão não quer alfa, a questão quer a aceleração escalar. Ou seja, eu tenho que converter primeiro para a velocidade escalar, V e não ômega, e depois fazer a aceleração pela variação. Primeira coisa, as frequências não estão no sistema internacional, estão em RPM, rotação por minuto. E no sistema internacional é rotação por segundo, que recebe o nome, homenagem de Hertz. Pois bem, para passar de RPM a Hertz, basta dividir por 60. Então, 900 por 60 são 15, 1.200 dividido por 60 são 20. Segunda coisa, cabe lembrar que a velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio. Só que a velocidade angular, quando depender da frequência, é 2 vezes π vezes f. Então, se eu substituir ômega por 2πf, a fórmula da velocidade escalar utilizando a frequência e o raio é possível. É 2πfr. Então, a única diferença entre as duas velocidades será justamente a diferença entre suas frequências. Lembrando que o raio vai valer 0,3 metro, porque tem que passar para metro, e centímetro também é a mesma coisa que centésimo, então centésimo é divisão por 100, 30 centésimos dá 0,3 metro. E o π, nesse caso, está valendo 3. Então, substituindo, 2 vezes 3, 6, 15 vezes 0,3 também, no caso aqui dá 4,5, 6 vezes 4,5, 27 metros por segundo será a velocidade escalar inicial. Ou seja, quando a máquina estiver com 900 RPM, estará desenvolvendo também 27 metros por segundo. Analogamente, teremos a mesma coisa para V final. Só vai mudar que a frequência é 20 Hz. Né? 2 vezes 3, 6. 20 vezes 0,3 também dá 6. 6 vezes 6, 36 metros por segundo. Ou seja, quando tivermos 1.200 RPM, teremos essa velocidade. Quem é a aceleração escalar? ΔV sobre ΔT. A velocidade final é 36, a inicial é 27, e o tempo que demorou para sair de um modo de operação para outro é de 10 segundos. 36 menos 27 são 9, 9 décimos são 0,9 metro por segundo ao quadrado. Só um pequeno adendo, muito cuidado quando com a pergunta que a questão for fazer. Se a velocidade é escalar ou angular, ou se a aceleração também é escalar ou angular, visto que existe uma relação matemática entre essas grandezas. Passando para 5, para 4, aliás, em uma corrida, 3 competidores estão alinhados aguardando a largada na pista com formato circular.
Reparem aqui que temos a origem e temos o corredor C mais próximo, B no médio e A num raio mais distante. Os três partem com a mesma velocidade, 6 metros por segundo. Qual deles terminará o trajeto primeiro? Considere que a aceleração escalar dos competidores também é a mesma. Primeiro, se eles partem com a mesma velocidade escalar, o v inicial deles é o mesmo. Se eles têm a mesma aceleração escalar, quer dizer que eles partem do mesmo lugar, com a mesma velocidade, e enquanto estiverem correndo, a velocidade escalar também será a mesma. Isso quer dizer que, teoricamente, eles deveriam chegar todos ao mesmo tempo, certo? Nesse caso, não, errado. Porque, no caso aqui, se a trajetória fosse retilínea, fosse linha reta, esse argumento seria verdadeiro e sem questionamento. Só que estamos lidando com movimento circular. Então, se eu tenho a aceleração escalar, automaticamente eu também vou ter a aceleração angular. E a aceleração angular, ela depende do quê? Da aceleração escalar, que é a mesma, a questão está afirmando isso, dividido pelo raio. Então, quem vai definir a maior aceleração angular vai ser o raio da curvatura dos três, onde estão os três corredores. Porque, com maior a aceleração escalar, a velocidade angular aumenta e o deslocamento angular também aumenta tudo. Dessa forma, se a gente avaliar quem tiver o menor raio pela expressão, ó, o alfa é inversamente proporcional ao raio. Quer dizer que o corredor que está com raio maior, ele precisa ter mais aceleração escalar, ou seja, precisa ter mais velocidade que os outros na largada para poder se sair bem. A questão é, se voltarmos ao desenho, o corredor A é o que está com o raio mais distante. Então, mantendo-se tudo igual, velocidades e acelerações escalares todas iguais, o corredor A é quem vai chegar por último, porque tem o raio maior. O corredor B vai chegar antes dele e o corredor C vai chegar primeiro, porque eles, mantendo-se travada a velocidade escalar e a aceleração escalar, no caso, perdão, se a aceleração escalar ficar travada, as velocidades finais dos três corredores será sempre a mesma. Isso velocidade escalar. A velocidade angular de C vai ser superior e sua aceleração também. Por quê? Porque isso depende do raio e o raio de C é o menor. Dessa forma, o corredor C, ou o competidor C, é quem vai chegar primeiro na linha de chegada. Porque, como ele tem menor raio, ele vai conseguir aumentar o deslocamento angular, mesmo que a velocidade escalar e as acelerações se repitam. Bora para cima. Uma centrífuga foi construída para utilização em laboratório, para separar substâncias de alta densidade. Sua velocidade máxima é de 60 radianos por segundo, atingida após 20 voltas completas e iniciando sua programação desde o repouso. Qual será a sua aceleração angular? Então, aqui queremos alfa, nesse caso. Bom, para eu saber a aceleração angular, eu preciso... Bom, não temos menção ao tempo aqui e nem a frequência. Então, não vamos utilizar 2πf para fazer cálculo aqui. Eu disse, mas tem volta, e volta tem a ver com frequência. Tudo bem, mas voltas também tem a ver com deslocamento angular. O deslocamento angular, nesse caso, é só multiplicar o número de voltas pelo valor de uma volta em radianos, que é 2π radiano. E no caso aqui, nós temos o π igual a 3. Então, é 20 vezes π vezes 3, 120 radianos. É o que temos para o delta θ aqui. Como demora 20 voltas para se atingir a velocidade máxima, e não temos um valor de velocidade mínima, podemos dizer que, se ligarmos a centrífuga desde o início, o ômega inicial é zero. Então, a gente só vai precisar achar
o alfa mesmo na questão. E não temos menção à frequência e não temos menção ao tempo. Isto quer dizer que, como não existe tempo e estamos em MCUV, podemos adaptar a equação de Torricelli. No MRUV seria V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Transportando para o MCUV, trocando as variáveis já citadas no início do vídeo, ômega ao quadrado igual a ômega 0 ao quadrado, mais 2 alfa delta teta. Nesse caso, o ômega é 0, 0 ao quadrado continua 0, e somar com 0 não resolve nada. Ômega ao quadrado final será 60 ao quadrado, que dá 60 vezes 60, 3.600. 2 vezes 120 são 240 alfa. Quem multiplica a minha letra passará dividindo, então será 3.600 por 240, 15 radianos por segundo ao quadrado. Será nossa aceleração angular pedida no problema. Próxima questão. Um motociclista percorreu um trajeto circular, obedecendo a uma função no SI. Então, teremos ômega igual a 12 mais 3t. Considerando o início da trajetória como marco zero, calcule o deslocamento angular até que a velocidade de 72 radianos por segundo seja atingida. Então, a primeira coisa, a expressão das velocidades do MCUV é ômega final igual a ômega inicial mais alfa t. Nesse caso aqui, já temos a equação pronta, é só substituir, no caso, o ômega final por CTT2. E fazendo uma equação de primeiro grau, a gente chega no tempo. Sim, porque como aqui temos o tempo, precisamos usar o tempo no exercício. Dessa forma, 12 está somando, passa diminuindo, vira 60. 3 está multiplicando t, passa dividindo. 60 por 3 dá 20 segundos. Dessa forma, podemos agora utilizar a expressão do deslocamento angular. Delta θ é ômega vezes t, mais alfa t ao quadrado sobre 2. Ômega inicial é 12. Lembrando, né, que na expressão nós temos 12 mais 3t, então é 12 de ômega inicial. O tempo vale 20. 12 vezes 20 dá 240. Alfa é 3, já que é 3t na fórmula anterior. E aqui eu tenho t ao quadrado sobre 2. 20 ao quadrado são 400, vezes 3, 1.200, divididos por 2, 600. Então, teremos 240 mais 600, 840 radianos. Resposta final, então, aqui. 7. Uma criança está segurando a extremidade de uma corda e na outra extremidade há uma bolinha amarrada. Ela começa a girar a corda cada vez mais rápido, mantendo uma aceleração angular de 4 radianos por segundo ao quadrado. Qual o tempo necessário para um deslocamento angular de 288 radianos? A questão é que a gente vai utilizar aqui a equação dos deslocamentos, ou melhor, das posições angulares, e podemos considerar a posição angular inicial como zero, porque quando a criança começa a girar, ainda não tinha deslocamento nenhum. E, da mesma forma, também não tinha nenhuma velocidade angular. Não havia nada. Dessa forma, podemos dizer, então, que θ inicial é zero, ômega inicial também é zero, então, zero vezes o tempo também é zero. Então, só vamos trabalhar com alfa t ao quadrado sobre 2. O alfa vale 2, perdão, o alfa vale 4, que divididos por 2 são 2t ao quadrado. E o ômega final, e o θ final é 288. Agora basta fazer o quê? Dividir 288 sobre 2, que dá 144. E para deixar a variável isolada, precisamos tirar a raiz quadrada do valor. Raiz quadrada de 144, ali é uma raiz quadrada exata, dá 12 segundos para que isto aconteça. E agora a questão 8. Uma roda gigante tem 80 metros de diâmetro. Durante um turno do passeio, a roda gigante apresentou velocidade angular de 0,02 radiano por segundo. Ao final do passeio,
são gastos 40 segundos para parar completamente. Qual a aceleração escalar da roda gigante? Primeiro, como a gente vai ter que fazer a aceleração escalar e temos uma grandeza angular envolvida, que é ômega, precisamos transformar no final para a aceleração escalar. Então, vamos ter que precisar do raio. Como o diâmetro da roda gigante é de 80 metros, divididos por 2, são 40 metros de raio. A velocidade angular final, basta trocar o sinal da velocidade angular inicial. Por quê? Porque como o móvel vai parar, a velocidade angular final dele é zero. Zero menos 0,02 é menos 0,02, no caso em radianos por segundo. Para calcular a aceleração angular, basta pegar essa variação e dividir pelo tempo necessário para parar, 40 segundos. Essa divisão vai ser menos 0,0005 radiano por segundo ao quadrado. Só que, como a questão quer a aceleração escalar, eu vou multiplicar esse valor de alfa pelo raio. E o valor do raio é igual numericamente ao tempo gasto. Ou seja, para achar o valor de alfa, foi necessário dividir por 40. E para achar o valor de A, vai ser apenas multiplicar por 40 de volta. Ou seja, a aceleração escalar é menos 0,02 metro por segundo ao quadrado. Então é isso. Espero que essa aula tenha elucidado bastante dúvida de vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.